A Orquídea de Fogo. Prólogo. Nunca foi fácil viver nas terras de Hohenhol. Para cada lado que você avistar, haverá inúmeras montanhas e abismos, cobertos pela penumbra crepuscular, onde criaturas colossais em altura e poder entram em confronto desde a alvorada até o sol poente. Nessas terras, não importa o tamanho de sua espada, nem quão bom é o escudo que carregas. Assim como muitos aventureiros destinaram vagar por essas terras rochosas antes de você, a morte os acompanha, ansiosa pelo momento em que a fria lâmina de um machado corte o seco da montanha, pintando as rochas com o carmim de seu sangue. Machados estes carregados pelas bestas que a todos em Hohenhol governam, os Minotauros. Dentre todas as tribos espalhadas dos campos verdejantes aos pés das montanhas, até os picos mais gélidos e mortais, uma se destaca como a mais poderosa. Aqueles que fazem o chão tremer com o estrondo dos seus passos e trazem terror aos mais corajosos, os Cascos Manchados. Conhecido por todos como campeões de Hohenhol, quando comparados às outras tribos, se mostram mais inteligentes, ágeis e ferozes. São guerreiros perfeitos e implacáveis, todos marcados por uma mancha branca em seus cascos esquerdos. Tal tribo, tão organizada em seus ataques, como uma grande matilha, seguem o seguinte código, em língua taurinca: os fracos devem perecer, ao deslumbre dos mais fortes. Às vezes me pergunto se mais alguém teve a chance de perceber que os livros Turitologia, volume 5, Além das Montanhas, de Stefan C. Butterfly, e o Guia Acadêmico Valquiriano, volume 3 da Academia Real do Reino de Valquíria, têm quase as mesmas descrições sobre os cascos manchados. O livro distribuído pela ARRV tem 4.327 palavras a mais que o exemplar esquecido há cerca de 30 anos. São 2 páginas sobre o que eles provavelmente fazem com suas vítimas, uma página com os relatos de supostos sobreviventes e alguns mitos populares de vilarejos próximos aos pés das montanhas. Além disso, esse livro tem 4 erros gramaticais, um acento agudo fora do lugar e errar um tempo verbal da página 1238 até a 1242, familiares nativos e as damas da cara risonha. Provavelmente, a pessoa que revisou o capítulo deve ter ignorado esse erro, ou apenas percebeu que seria perca de tempo ir atrás de cada comprador e lhes garantir uma errata. Se alguém me perguntar qual é o meu favorito dentre esses dois, eu não hesitaria em dizer que as obras de Stefan C. Butterfly ganharam meu coração de formas únicas. A capa pode até ser feita com um tipo de couro barato que deixa a desejar quando se trata de beleza, e é tão comum encontrar manchas de tinta escorrida pelas páginas. Uma mistura especial de tinta à base de flores que só crescem em Idran, nas margens da Cachoeira Uivante, perto do primeiro lugar onde minha mãe achou que havia me perdido para sempre. Essa tinta deixa um cheiro tão bom que uma pequena nuvem perfumada acerta o seu rosto a cada virada de página. Pondo um fim nessa descrição, o que eu mais amo nessa obra é como aquele homem se dedicou a encontrar as pedras mais lisas e brilhantes para retratar as presas que compõem a silhueta da cabeça de uma das feras mais belas e perigosas que podemos encontrar no arquipélago de Serpentina, o Lobo de Serpentina. Sobre o seu conteúdo, eu acho que é um dos guias mais divertidos que eu encontrei dentro da biblioteca, mas também foi um dos mais assustadores. Não por culpa de alguma parte estranha ou um conto macabro, mas o susto que levei quando ela me olhou com aqueles olhos dourados. Era como se ela já esperasse que eu ia invadir a parte mais profunda da biblioteca no primeiro momento em que seus olhos esqueceram de mim. Como se aquele não em um tom mais ríspido, ao contrário de sua voz doce e melodiosa, fosse a isca perfeita para fazer uma menina de 8 anos desobedecer a tudo o que lhe foi dito. Só para saber o que tem de tão importante naquele livro para estar guardado em um baú fechado, com um cadeado destrancado, feito de seiva cristalizada e embrulhado com meu nome naquele lacinho amarelo. Pensei que ela ia me dar uma bronca, no mínimo contar para os meus pais sobre o que eu fiz, ou no pior dos casos, dizer que vou ficar sem jantar até terminar um dos 3 poemas mais longos de Richard Valentine.
Ela apenas tocou o meu rosto e depois fez carinho em meu chifre quebrado, com um sorriso muito maior do que estou acostumada. Ela falou que eu não devia contar para ninguém sobre o livro, mesmo sabendo que eu odiava guardar segredo da minha irmã, da minha mãe ou do nosso pai. Não me arrisquei a dizer uma única palavra sobre isso durante meses. Quando disse algo sobre o guia, páginas e mais páginas sobre Hohenhall sumiram em um passe de mágica. Eu sabia tudo que estavam naquelas páginas, cada letra, vírgula e imagem, mas algo nas palavras de Samantha me convenceram a deixar isso como um segredo só meu. Quando eu estava lendo o guia, os comentários casuais de como cada experiência levava a querer descobrir ainda mais sobre o que Turi esconde, me inspiraram a sempre ir atrás de mais aventuras, dizendo para mim que não importa quantas vezes eu insisto em ler ou quantas vezes ele tente encontrar a forma certa de dizer o quão especial eram aqueles lugares. Nenhum de nós conseguiria ver a real beleza que apenas seus olhos tiveram o direito de entender por um momento. Por mais que ele pudesse voltar aos mesmos lugares, ele dizia que aquele momento jamais poderão se repetir. O sol nunca mais brilhará nas flores e folhas que já deixaram esse mundo, e que a água que corria pelos rios já deve ter chegado aos oceanos. Como o primeiro beijo que você teve com a pessoa que lhe ensinou de verdade o que é amor. Você pode até tentar, mas nunca conseguirá repetir aquele momento do jeito que ele realmente aconteceu. Apenas viva-o e se orgulhe de saber que ele existiu na sua vida. O autor que já tinha encantado tanto a minha vida e enchido minha mente com tantos sonhos, não hesitou em continuar sua declaração romântica, dizendo que ele não quer que pensemos que os momentos que mais nos marcaram não podem se repetir, porque sempre que tentamos fazer tudo exatamente igual, essas tentativas se tornaram únicas também. Pensar que quase todos os dias eu me escondia embaixo da cama enquanto minha irmã já estava dormindo e ficava lendo essa parte até pegar no sono, com o livro abraçado como se fosse uma pelúcia. Eu amo tanto esse livro, até mesmo nos tempos de hoje eu aproveito para ler ele com a mesma empolgação de quando eu o li pela primeira vez, que por algum motivo, aqueles capítulos desaparecidos voltaram sempre que eu estava sozinha com ele. Stefan sempre mostrou ter uma admiração pelos cascos manchados, os respeitava e descobria seus segredos aos poucos, independente se isso ia ou não em uma disputa de ousadias contra a própria morte e as montanhas de Hohenhall. Ele realmente criou um livro único. Durante o tempo de reinado de Simon Alexander II, oitavo homem a ser coroado como rei de Valquíria, durante o período de guerra entre os países de Efésia e Turi, influenciadas pelo desfecho que a Guerra da Raça Cega teve mundialmente, biografias, livros, diários de aventureiros e qualquer tipo de registro que fosse interpretado como uma possível arma contra o país foram confiscados e destruídos. Junto dessa barbaridade, alguns escritores que insistiram em se opor às ordens do rei foram sentenciados à morte por traição. Outros conseguiram fugir, desafiando os perigos da grande floresta de Eschazer, em direção à capital de Tenebria, em Dran, enquanto patrulhas do Império de Magnolia os perseguiam a todo custo. Stefan foi um dos poucos escritores e aventureiros a bater de frente contra o Império de Magnolia, composto pelos reinos trigêmeos, Valkyrian, Alísia e Serenata, continuando a escrever sobre suas experiências e tentando impedir que mais inocentes fossem arrastados para uma guerra sem sentido. No final do primeiro ano de guerra, ele foi capturado e sentenciado à morte junto dos seus companheiros de rebelião. 53 anos junto de suas obras confiscadas. Dizem que naquele dia, ao mesmo tempo em que Stefan estava gritando promessas em meio à agonia, Turi começou a renascer junto de novas lendas, prontas para se revelar ao mundo quando chegar a sua hora. É um costume que veremos bastante daqui a alguns anos, onde encontramos pequenos santuários com estátuas de pedra e cópias das suas escrituras entalhadas na forma de obras de arte. Ele se tornou um santo e protetor dos aventureiros de Turi, o último homem a desafiar a família real de Valquíria naqueles tempos. Bom, você provavelmente deve estar se perguntando sobre o que tem de tão importante naquele livro para eu carregá-lo comigo até os dias de hoje. É um motivo para o Império de Magnolia desejar o seu esquecimento a qualquer custo, apagando deste mundo para que ninguém mais lembre-se do primeiro a desbravar as montanhas de Hohenhall e sair vivo para contar. Tudo isso por culpa do seu senso de justiça e uma simples nota de rodapé. Uma nota que diz sobre uma lenda que teve grandes impactos em minha vida.
Uma lenda sobre uma flor que tem um brilho tão imponente quanto o sol e um vermelho tão intenso quanto o sangue. Uma flor rara encontrada apenas nos topos desconhecidos de Hohenhall, conhecida como a Orquídea de Fogo. Peço desculpas, mas quando começo a falar sobre curiosidades desse tipo, é bem difícil parar de falar delas até que alguém diga que já estou falando demais. Não é como se eu fosse uma tagarela aficionada, mas às vezes posso acabar, na verdade, pode acabar se tornando bem irritantes para algumas pessoas quando me empolgo. Não se preocupe, eu ainda estou para lidar melhor com isso.